E aí, pessoal? Beleza, gente? Galera, seguinte, vamos continuar com essas aulas básicas de Excel. Essa é a última aula dessa sessão, tá? Como vocês podem perceber, vão ser 5 aulas relacionadas ao Excel básico. E aí, dentro desse conjunto de aulas, né, de Excel, que é o suficiente para dar um overview, para nivelar você no Excel, para poder fazer cursos um pouco mais avançados, cursos de análise de dados usando Excel, cursos utilizando recursos de, por exemplo, mais avançados como tabela dinâmica, segmentação, linha do tempo, coisas desse tipo, tá? Então, vamos lá. Existe um recurso no Excel que a gente já utilizou, né? Que é a alça de preenchimento, beleza? Alça de preenchimento, tá? Que é ativada quando você coloca aqui a seta do mouse, né, nessa posição e percebe que um retângulo, né, nesse retângulo aqui, percebe que essa cruzinha, né, ela é marcada aqui no canto inferior direito desse retângulo, na verdade da célula, né? E aí isso ressalta o que? A alça de preenchimento. Para que serve isso? Vamos lá. Muitas vezes durante o desenvolvimento de uma planilha, pessoal, é comum que você precise gerar alguns números. A gente já fez algumas práticas aqui, tá? Usando, por exemplo, a função aleatória e tudo mais. Mas por algumas vezes você precisa ou repetir um número ou utilizar uma sequência. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o número 1 e preciso colocar o número 1 nas minhas 30 próximas células, eu não vou sair digitando o número 1. Tá? Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V também, mas você pode simplesmente arrastar assim, usando a alça de preenchimento. Ok, tá, beleza. Tiago, mas se eu quiser uma sequência, eu seguro a tecla Ctrl e arrasto. Perceba? Certo? Então você já tem um recurso aqui que permite essa formatação, tranquilo? Você pode tanto utilizar na vertical quanto na horizontal, né? Neste caso, se por exemplo eu digitar aqui, selecionar todo mundo aqui e for arrastar, o resultado não vai ser de incremento, tá? Mesmo que eu segure a tecla Ctrl, tá? Mesmo eu segurando a tecla Ctrl, não será um incremento. Neste caso, não será um incremento. Beleza? Eu vou dar Ctrl Z aqui. Mas, por exemplo, se eu arrasto esse cara para cá, ele repete 1. Ok. Mas, se por exemplo, eu segurando a tecla Ctrl, a partir do 2 mesmo, ele já cria a minha sequência. Beleza? Do mesmo jeito, se eu for arrastar o conjunto para baixo, ele vai simplesmente repetir, tá? Ele vai simplesmente repetir, mesmo que eu esteja segurando a tecla Ctrl. Então preste atenção, a tecla Ctrl ela só vai ser utilizada como uma sequência quando você seleciona uma vez só, uma única célula, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu segurar o Ctrl, ele vai gerar a sequência. Vou dar um Ctrl Z. Beleza? Tranquilo? É muito simples essa parte aí, mas muito útil também. E aí, galera, eu vou apagar essa parte aqui para... Você também pode trabalhar da seguinte maneira. Imagina que tu quer criar só números pares, iniciando do zero. Tá? Só números pares iniciando do zero. Aí você vai jogar aqui um 2. E aí você seleciona esses dois caras. Se você
arrastar simplesmente isso aqui, ele vai gerar, sem segurar o CTRL. Aqui é interessante que ele trabalha diferente. Eu não segurei o CTRL e ele incrementa essa galera, né? Agora, se eu boto aqui um 0 e um 2, marco essas duas e seguro o CTRL, ele repete. Na lógica, nesse caso, deveria ser o contrário, né? Eu marquei esses dois, segurei o CTRL, ele deveria fazer 2, 4, 6, 8, mas não. É sem segurar. Na dúvida, pessoal, a não ser que você esteja fazendo prova de concurso, você tem que decorar isso, saber. Mas na dúvida você vê, né? Que quando você está aqui arrastando, você está vendo o que é que ele está gerando. Ele está repetindo aqui, ó. Ele está entrando na sequência aqui de valores. Beleza? E isso também na vertical, tá? Ó. E um detalhe. A alça de preenchimento, ela não funciona na diagonal. Ou ela vai na vertical ou na horizontal. Estou tentando puxar aqui para baixo, eu não consigo, tá? Mais um detalhe. Outra informação importante também quanto à alça de preenchimento também isso funciona com texto, tá? Se você quiser repetir uma letra, algumas listas já foram criadas. Então, se por exemplo os meses, a lista de meses já está criada aqui no Excel, eu vou mostrar como fazer isso. Então, se eu arrastar aqui, ó, sem segurar Ctrl, ele já cria para mim todos os meses. Tá? Se eu arrastar querendo repetir janeiro, aí eu seguro o Ctrl. É a parte que encabula, né? Poxa, se antes eu arrastava aqui o 1, ele repete. Chego aqui, seguro o Ctrl, ele incrementa. Aí chega aqui, eu seguro o Ctrl, ele repete. Não, aí é o contrário, né? No texto eu arrasto sem segurar o Ctrl, o texto aqui, uma série, ele incrementa. Eu seguro o Ctrl, ele repete, porque estou usando o texto. Então aqui, por exemplo, não vai funcionar o incremento, porque não existe a sequência A, B, C, D. Eu teria que criar. Beleza? E aí, pessoal, para criar isso aí, eu preciso vir aqui em opções, né? Em arquivos, opções. Você vem aqui nessa opção de avançado e procura no grupo aqui na área geral editar listas personalizadas, tá? E aí você já vê que tem algumas listas que já foram criadas, inclusive uma que eu já criei aqui para outra aula, né? Duas na verdade, essa com países, essa com times de futebol da Paraíba. Por exemplo, eu criei essa lista aqui, que se eu digitar, por exemplo, o nome Botafogo PB e arrastar, olha só, eu vou dar um OK aqui, tá? OK? Se eu digitar aqui, ó, Botafogo PB, só arrastar, não precisa usar o Ctrl. Essa lista já está criada, é uma lista personalizada. Então a lista personalizada eu não preciso segurar o Ctrl, ele vai trazer todos os times, ó. Tá? Novamente, opções, avançado, geral aqui. Então, você pode criar uma nova lista aqui. Você pode criar digitando os valores, como você pode criar colocando aqui como uma referência, né? Por exemplo, eu vou criar essa, eu vou fechar aqui. Eu vou criar essa sequência aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então eu vou criar essa série de dados aí, né?
Vou vir aqui, vou vir em opções, avançado, editar listas personalizadas. Vou clicar aqui e vou trazer essa galera. Então ele vai dizer o dia 1 até 26. Então eu trago e importo. Uma vez que eu importei, já está aqui, eu não preciso nem mais ter aqueles valores. Dou um OK, um OK. Agora, quando eu digitar o A aqui, que eu puxar, eu vou criar essa lista. Beleza? Tranquilo, pessoal? Só para finalizar essa parte de listas, e você também pode, por exemplo, imagina que tu está criando uma sequência de dados aqui, como por exemplo, nome do aluno, um número para o aluno, né? E aí você escreve, por exemplo, aluno 1. Veja que aqui eu não tenho essa galera, né, criada, mas ele entende. Tá? Se você cria assim, por exemplo, o nome João, João não existe uma lista, então ele vai trazer o nome João. E qualquer outra sequência, como vocês já viram, por exemplo, bimestre 1, vai funcionar do mesmo jeito. Eu teria que ter uma lista bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, bimestre 4. Né? Então, assim, a diferença é que se eu fizer isso aqui, ó, um aluno, opa, ó, ele vai criando, beleza? A diferença é que se eu fizer isso aqui, ó, João, aluno 1, nota 10. Quando você arrasta, perceba que ele já está dizendo aqui a nota, ó, o número, né? Que está sendo incrementado. Se eu quisesse aqui, que, por exemplo, os bimestres não ficar 5, 4, 3, eu teria que vir onde? Criar novamente uma lista, né? Avançado. E criar aqui, eu posso até clicar aqui, criar esses 4 e OK. OK. E aí, ó. Aí sim. Né? Beleza? Só para... Pronto, essa parte de alças de preenchimento, eu acho que mais do que isso vocês não precisam. O mais útil é essa sequência de números. Muito também para meses, utilizado. Dias de semana, tá? Vocês podem observar que aqui, inclusive, voltando novamente a opções, avançado. Você tem, ó. Você pode criar meses desse jeito. E perceba que ele não está fazendo diferença quanto a o que a gente chama de case sensitive, né? Você tem uma lista aqui de janeiro, fevereiro, março, abril e tudo mais, tudo minúsculo. Eu estou usando aqui maiúsculo e funciona. Beleza? Então ele não se preocupa com isso. Mas olha, eu tenho o dia da semana. Eu tenho o dia da semana no outro padrão, meses abreviado. Tá? Então, seja qual for a lista que você quiser criar, você vem aí. Uma outra, eu vou escrever isso aqui como alça. Tá? Um outro ponto importante que vocês... Eu vou pegar essa base aqui, Ctrl C. É você ter cuidado quando for utilizar formatação de células, tá? Essa aba aqui, por exemplo, de alinhamento, tem muita coisa importante. Por exemplo, você pode alinhar, eu vou até aumentar esse cara aqui, ó, alinhar em cima, alinhar no meio e alinhar embaixo. Aqui eu alinho à esquerda, centralizo e alinho à direita. Então, veja que
esta aba, este grupo aqui de alinhamento, nesta aba aqui, na verdade, de alinhamento, você tem as principais opções para distribuir a sua célula internamente. Outra opção importante é, por exemplo, você gostaria de que aqui não fosse assim, fosse DHMH Educação, mas aí você quer deixar assim, ó, fica passando. Então você pode quebrar esse texto, você pode inclinar esse texto sem quebrar ele, se for a melhor opção, né, claro. Se você quiser apresentar desta forma, verticalmente, tá? Se essa for a melhor opção. E aí tem outras. Girar texto para cima também, muito usado aqui para resolver esse tipo de problema, né? Para você não deixar, às vezes você tem um campo, como esse caso aqui, até às vezes maior, que é muito grande, né? E você tem apenas números. Olha a situação aqui. E você não quer que aquele campo fique ocupando um espaço, né? Esse aqui nem vai precisar porque ele é. Então eu posso até deixar normal, né? Ocupando um espaço maior, já que aqui a célula, os valores são poucos, né? Então muitas vezes é interessante você fazer isso aqui. Uma outra opção seria, por exemplo, você quer, eu quero mesclar a cidade e o estado, município e o estado. Então quando eu clico aqui, ele vai dar esse erro. Essa mesclagem só preserva o valor da célula superior à esquerda e descarta outros valores. Ou seja, você vai perder aqui o estado, né? E eu vou dando Ctrl Z. Você tem, eu já falei disso, o mesclar e centralizar e só o mesclar células, né? Aqui eu só mesclei. Essa opção principal é a mesclar e centralizar, porque ele coloca esse texto no meio. E aqui a célula B2, né? Teoricamente você não tem ela, você vai ter a A2. Então o que permanece é o do lado superior, ao lado esquerdo, superior esquerdo, né? Tá? Então são alguns artifícios que você tem aqui para essa parte de formatação. Já falamos de formatação de números, né? Quando você pode colocar um número com casas decimais, uma, duas casas decimais, selecione as células antes, moeda, contábil, data, que tipo de data você quer, né? Hora, porcentagem, né? Quantas casas decimais, se você quer apresentar aquele percentual. Cuidado quando for usar percentual, porque olha, o que é percentual? Percentual é 70%, por exemplo, 70%. E 70% significa que eu estou... Ele já detectou aqui como percentual. Significa que eu estou falando que é 70 dividido por 100. Então isso aqui é a mesma coisa de 70 dividido por 100. Então, o que é que eu tenho aqui? 70% como percentual. O que é que eu tenho aqui? 0,7 como número. Né? Se eu mando isso aqui ser um percentual agora, ele vira 70%. Tirei só aqui as casas decimais. Já. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que em que formato está esse aqui. Em que formato está. Então quando você tem qualquer valor, se eu tiver aqui 0,7, aqui eu estou botando 0,7%, né? Geral, 0,7. Isso aqui é 70%. É que se eu pegar 70 e dividir por 100, dá 0,7. Beleza? Então cuidado quando for utilizar percentual aqui nesses tipos aqui, tá? Você pode também criar, né, uma formatação especial aqui, personalizada. Você pode criar aqui uma formatação para telefone, para CEP, dados que você queira por exemplo, criar essa máscara aqui, ó, de CEP mais 3.
telefone ele não tá aqui, mas esse CEP aqui, ó, ele tá nesse formato, né? Um exemplo. Ele vai escrever o dado, né, com esse traço aqui. São 1, 2, 3, 4, 5. Ele colocou o traço para mim. Ele mascarou esse traço. Então se eu boto 58.030, será que isso existe? Ou seja, o traço foi ele que colocou, porque eu formatei essa célula como uma especial, né, nesse formato de CEP. Ok? Vou Ctrl Z aqui, vou apagar isso, não tem sentido. Beleza, galera? Gente, então agora a gente vai finalizar essa parte básica falando dos gráficos, tá? Os principais gráficos que a gente tem. Não vamos aqui nessa aulas básicas aprofundar em formatação do gráfico ao lado, tudo que a gente pode fazer em um gráfico, porque tem muita coisa. Para cada gráfico tem muitas opções. A gente vai abordar como eu utilizo, né? Vou fazer alguns comentários básicos, né? Porque esse não é o objetivo desse curso, de quando utilizar esse gráfico, quais são os momentos mais interessantes, alguns cuidados básicos que a gente precisa ter, né? Não iremos entrar a fundo, porque seria mais uma relação com o curso de análise de dados, onde você iria entender graficamente cada relação de dados e tudo mais. Mas irei fazer alguns comentários interessantes, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos utilizar esses dados que estão aqui para isso, né? Eu vou dar uma revisão aqui no que a gente viu, mas o que eu vou fazer, a gente poderia fazer de diversas formas diferentes, tá? O primeiro gráfico que eu vou utilizar é o gráfico de colunas, beleza? Colunas e de barras, né? E aí a gente vai discutir alguns conceitos. Veja só, eu quero, por exemplo, comparar aqui, vamos deixar, tá aqui Ceará, Rio Grande do Norte, comparar o IDHM, né, de cada estado do Nordeste só, tá? Então vamos lá, vamos aqui, PB, PE, Alagoas, Sergipe, Bahia, estou esquecendo de alguém, Maranhão, está com MA aqui, os três, e Piauí, né? Então, como é que eu faria isso? Revisãozinha aqui, né? Eu pegaria a média, né? Se aqui é CE, deste valor daqui do lado. Então, como é que eu faço isso? Então, você vai fazer média se, tá aqui, qual o intervalo, qual o critério, e qual é a média do intervalo, né? Então, qual é o intervalo? Vai ser daqui até 5577, né? Ponto e vírgula. Qual é o critério? O critério é CCE. Ou seja, clica aqui em G2. Beleza? Então eu vou procurar a informação que está em G2 neste espaço aqui de B2 até B5577. E vou calcular a média de quem? Quando eu achar CE aqui, ele vem para outro intervalo, né, da média. Olha cá, a média do intervalo. Perceba, esse média intervalo, ele está entre colchetes. Quer dizer que ele é opcional. Mas se eu não colocar ele, se ele é opcional, o que é que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar calcular a média de CE. Toda vez que ele achar CE aqui, ele vai calcular a média do texto CE. Não tem sentido, né? Isso funcionaria se eu tivesse já querendo trabalhar com números, né? Então, por isso que é opcional, se for números que você estiver procurando, né? Por exemplo, eu quero calcular onde é maior do que 10, né? Então o critério é ser maior do que 10. Nesse caso aqui, como eu estou clicando em CE, eu estou dizendo que o critério é CCE. E a média vai estar daqui. Então toda vez que ele encontrar CE nesse intervalo, né? Toda vez que ele encontrar Ceará nesse intervalo, cadê um do Ceará aqui?
Fica mais no começo, né? Que tá ordenado. Toda vez... Não, tô... Achei. Ctrl C aqui, ó. E poeiras. Aí ele vai procurar, ele vai pegar esse valor. E vai armazenar e vai no final tirar a média. Né? Então ele tirou a média. Perfeito. Do jeito que está aqui, se eu arrastar vai dar zebra. Por quê? Porque o B2 e o B577 não estão travados. Travei, travei. Né? Porque ele não muda. Mesma coisa esse aqui. Travei, travei. Estou pressionando F4. Tá? Agora o G2 eu quero que mude. Né? Eu quero que vire G3. E é o que ele vai fazer. Porque eu estou na mesma coluna, mas quando eu desço, vai vir para a linha de baixo. Então, olha, quando eu faço isso, ó, ele continua esse G3, que é o que eu quero, é Rio Grande do Norte. Né? Vou deixar isso aqui em 2 casas decimais. Desculpa aqui. Tá? E a partir daqui, ó, eu vou tirar eu vou calcular o IDH, vou apresentar o IDH num gráfico. Que eu posso ir aqui e inserir gráficos recomendados, ele já me dá o gráfico de coluna, mas eu vou primeiro apresentar para vocês esse gráfico de colunas aqui. Eu clico aqui, todos os gráficos, gráfico de coluna. E aí ele tem a coluna agrupada, nesse formato, muitas vezes é preferível, e nesse formato. Eu vou utilizar esse aqui, tá? E aí ele está dando o quê? Uma legenda de cada estado, né? Que está organizado por estado. Se você, por exemplo, quiser vir aqui em dados e mandar ordenar isso aqui, ó, pela letra, né? Ali foi pela ordem que eu escrevi, né? Ordem alfabética. Ou eu venho aqui classificar, eu vou classificar pela coluna H, né? Coluna H, do maior para o menor. Né? E aí fica fácil de entender que o Ceará está aqui, né? Ele ordena aqui também, Alagoas está por último e tudo mais. E aí você começa a brincar com o gráfico, né? Você pode clicar aqui no título. Aqui mesmo o título você consegue alterar. Então você pode botar IDHM dos estados do Nordeste. Uma coisa que eu gosto de fazer é tirar essas linhas de gráfico. Tá? Neste caso aqui, ó, fica ruim de eu saber qual é o IDHM do Ceará. Tudo bem que eu posso vir na tabela e olhar. Mas veja, neste caso, eu prefiro assim. Ó, coloco o rótulo de dados. Rótulo de dados é exatamente para apresentar, normalmente, para apresentar os valores. Você não utiliza tanto. E aqui eu tenho, dependendo do gráfico, ele suja um pouco. Né? Você veja que quanto mais limpo o gráfico, melhor. Então eu posso representar ele no centro, nas extremidades internas, base interna, todo esse blá blá blá. Né? Posso também extremidade externa aqui. Eu cliquei aqui sem querer na... Deixa eu dar Ctrl Z. Deixar ele aqui na extremidade externa. Tá? Tem várias opções. Você pode colocar como um texto explicativo, entre outras opções. Eu vou deixar aqui o básico, como disse a vocês. E aí eu vou tirar essa parte daqui. Não faz sentido, né? Eu posso vir aqui, ó, nos eixos e tirar o eixo vertical. Não faz sentido. Tá? Perceba que eu tenho aqui apareceu uma área aqui, né? Eu vou apresentar para vocês que isso aqui, ó, a área do gráfico, essa opção aqui que apareceu, eu posso clicar com o botão direito em cima da área do gráfico. Aqui em formatar a área do gráfico, você também pode realizar essas opções, tá? Por exemplo, essa linha aqui eu posso botar sem linha. Ele não tem. Tá? Esse eu posso apagar. Ó, já ficou melhor. E aí eu vou deixando o gráfico mais interessante. Acho que aqui ele já está IDH dos estados do Nordeste.
DHM dos estados do Nordeste. Beleza? E aí, você também pode, no design do gráfico, movimentar todas essas informações. É interessante que você compreenda. Aqui você pode alterar o gráfico, né? Alterar linhas e colunas. Não faria sentido aqui. É importante que você compreenda nesse selecionar dados como os dados estão sendo usados, né? Você veja que a legenda são os estados, né? E os valores, se você perceber, são esses valores aqui, ó, né? Já estava marcado. Tranquilo. Você também pode salvar esse gráfico aqui, ó. Algo interessante aqui também é mover, né? E alterar, eu já mostrei. Mover o gráfico, se eu quiser mover esse gráfico para uma nova planilha, por exemplo, uma planilha 3, nova planilha, gráfico 1, ele gera aqui, tá? Você fica só com um gráfico. Deixa eu chamar esse aqui de... Certo? Muito bom você fazer isso aqui também. E aí você tem um gráfico aqui só em uma aba dessa, em uma planilha. Tá? Você pode aqui continuar formatando esse gráfico. São várias opções, como diz a vocês. Pode salvar isso aqui como um modelo. Tá? Interessante você salvar. Nos próximos gráficos eu não vou dar tanto esses detalhes, né, gente? Porque isso é geral. Você salva como um modelo. Então o próximo gráfico que você fizer, a gente já editou ele, né? Eu vou salvar ele aqui na área de trabalho. Eu vou chamar ele de gráfico coluna. Opa! Tá? E aí, pessoal, deixa eu vir aqui. Eu salvei ele aqui mesmo, né? Salvei ele aqui, gráfico colunas. Porque eu tinha que... Ah, tá. Eu vou deixar ele salvo aqui nessa pasta, tá? Eu tinha salvo já um. Deixa eu ver aqui. Tá. Aí digamos que eu quero utilizar esses dados. Eu vindo aqui em modelo, ele já vai ter um gráfico semelhante criado, tá? Como um modelo. Isso serve para qualquer um dos gráficos. Tranquilo? Mas aí, para não prolongar tanto, eu já tenho que passar para o próximo gráfico, né? Como eu disse a vocês, é só uma ilustração dos gráficos, né? Eu tenho também um gráfico de linhas, né? Porque, assim, calma, além do de colunas, temos o de barras, né? Semelhante ao que a gente já fez, tá? Semelhante ao que a gente já fez. Olha lá, eu vou tirar as linhas de grade, eu vou colocar rótulos, no caso aqui, nessa extremidade externa, eu vou tirar, no caso aqui, o horizontal, né? E nesse caso você diz qual é a diferença. Eu vou mover esse gráfico para uma nova planilha, né? E aqui eu vou colocar IDH, IDHM, Estados Nordeste, em barras. A diferença aqui principal, pessoal, é que você não vai estar ocupando esse espaço aqui de legenda, tá? E aí, se você, por exemplo, nesse caso aqui, você quisesse nessa legenda aqui, ó, formatar a legenda, você coloca com o botão direito aqui do mouse e clica nele. Você poderia formatar essa legenda de várias formas: superior, inferior, à esquerda,
direita, superior direito, né? Ele estava aqui. E eu posso, né, sem sobrepor ou sobrepondo o gráfico. Mas aqui essa borda botei sem linha, sem preenchimento. Aqui não, aqui eu vou precisar de um preenchimento só. Não, sem linha. Tá? Então eu estou só aqui formatando a legenda, viu? Só a formatação da legenda. Agora, o que é que eu estou... Olha como o gráfico já está mais limpo, né? Posso também clicar aqui e formatar título, né? Tudo sem linha. Deixa eu ver aqui, centralizado. Se eu quero deixar, se for necessário, né? Fazer isso. Nesse caso aqui não é. Deixa horizontal mesmo. Posso mover ele assim, tá? Para diminuir. Aqui a área do gráfico. Esse aqui embaixo não é legal não, porque tem que estar mais alto. Pronto. Então perceba que nesse caso aqui você ganha esse espaço, né? Então muitas vezes você tem muitos... você tem... Na legenda você tem... Aqui eu posso subir um pouco. Muitas vezes você tem nomes que são grandes aqui, tá? Então ficam ruim de você visualizar, né? Então perceba que vai depender. Eu vou até o Ctrl C. Vai depender do teu problema. Tá? Falando agora dos gráficos de linhas, né? Esse gráfico, né, que você pode utilizar também para apresentar categorias, que é o caso aí, né? O valor por categorias. Categorias seriam os estados, né? As siglas dos estados. Mas em geral, esse gráfico de linha ele é utilizado, né, para mostrar dados contínuos ao longo do tempo, né? Normalmente para mostrar tendência de dados em intervalos iguais, por exemplo, meses, trimestres, etc. Então, por exemplo, você poderia representar esses dados aqui no gráfico de linha? Poderia. Gráfico de linha. Mas não faz sentido, né? Aqui, ó, eu utilizar um gráfico de linha, dá a entender que eu estou caindo. Estou caindo o quê? No tempo? Não, não é o tempo. Aqui são estados, né? Não faz tanto sentido, né? Eu teria que ter, imagina aí, valores no tempo. Seria mais interessante, né? Então, imagina que isso aí fosse aquilo que a gente falou, né? Quase agora. Eu vou arrastar aqui janeiro até dezembro, né? E vou botar aqui que um valor aleatório entre 1 e 1000, aleatório entre 1 e 1000, né? Vamos ver como ele se comporta. Vou dar um Ctrl C, colei como números, tá? Então perceba que quando eu seleciono aqui inserir gráfico, ele já me sugere o de linhas, né? De linhas. Então, ó, aí eu tenho um gráfico que no tempo eu vejo, né, ó, aqui em agosto, e aí eu posso começar a brincar com esse gráfico, né? Vir aqui, também não gosto dessas linhas de grade, né? Nesse caso aqui, utilizar rótulos tem que ter cuidado. Perceba como está o nome lá embaixo, né? Eu prefiro aqui desse jeito que eu deixei agora. E deixo aqui o vertical fora, né? Porque aí eu sei o valor exato. Se isso aqui eu estou me referindo a valores,
eu venho aqui, boto com Tab e ele já melhora ali. Você pode modificar até a posição de cada item desse, ficar um pouco, né, estranho, né? Ele traz aqui, inclusive, ó, é melhor do que por cima da linha, né? Se arrastou aqui, ele traz essa linhazinha ligando aqui, no caso, o mês. Bacana? Então, você pode botar aqui faturamento no decorrer do ano. Só uma informação básica, tá? Então, beleza. Você, do mesmo jeito, pode vir aqui e verificar o que é quem está no eixo horizontal são os meses, e quem está no eixo vertical é a série de dados, né? Que nada mais é que esse intervalo aqui, que você pode inclusive modificar por aqui mesmo, ou dar até um nome a essa série. Você pode chamar isso aqui de faturamento. Ok, vai aparecer faturamento aqui. Tá? Perceba que o intervalo do gráfico tá aqui, ó, base formatada, que é o nome da planilha, de L2 até M13. Tá? Ok. Então esse é o gráfico que você faz, você utiliza linhas, né? Vou mais uma vez mover o gráfico para uma nova planilha que eu vou chamar de faturamento. Tá aí. Beleza? E você aqui pode brincar com o que for preciso. Por exemplo, com a própria linha, você clicando nela aqui, você pode dizer que ela é mais sólida. Linha gradiente, né, que vai aumentando, diminuindo. Você pode modificar o gradiente aqui, ó. Deixar ele assim, 100%. O próprio marcador, você pode colocar aqui, ó, opções de marcador automático, ou modifica qualquer um desses aqui, ó, você vai ter pontos assim, tá? Então, todos os elementos do gráfico, onde você clica nele, aqui eu estou clicando na área do gráfico, né? Ó, formatar a área de plotagem. Aí eu tenho várias opções, aqui eu estou clicando na linha, nos valores da série de dados, beleza? Vou jogar ele para cá. Mais um gráfico. O gráfico de área. Também vou utilizar esses dados aqui. Inserir todos os gráficos. Gráfico de área. Ele dá uma ideia. Perceba que na maioria dos tipos de gráfico você tem outras opções, né, também. Mas o gráfico de área, de maneira geral, veja, é muito semelhante ao que a gente já fez, tá? Aqui, ó. A ideia é que você vai ter por exemplo, no tempo, né? No tempo, o ganho, o faturamento daquilo que a gente já viu. Eu posso trabalhar da mesma forma, tá? Perceba que nesse caso aqui eu teria que estar fazendo também essa ficou até mais complicadinho, né? Você teria que estar arrastando aqui. Eu não vou fazer com todos. Tá? Mas você tem também vários tipos de preenchimento. Veja aqui eu estou preenchendo o rótulo, não tem que arrastar aqui, senão vai ficar muito
tá? Terminei fazendo com tudinho, né? Faturamento no decorrer do ano. Posso mover esse gráfico para uma nova planilha que eu vou chamar de faturamento em área. Certo? Aqui fica melhor da gente trabalhar, né? O gráfico todinho na aba da planilha. Beleza? Então você pode formatar também a série de dados aqui, ó. Como por exemplo as bordas, se você quer sem borda, sólida, gradiente, o tipo de preenchimento, a cor, né? Como você quer preencher. Isso aqui já ficou mais leve, né? Tente sempre deixar o gráfico ele não tão pesado, as informações não tão pesadas. Arraste para cá, beleza? Tem vários outros gráficos, gente. Tem também um gráfico. Você também poderia, por exemplo, fazer esse aqui com esse gráfico de área, ó. Esse tipo de informação. Você vem aqui, opa. Tá. Neste caso aqui, o que é que eu iria tentar? Você vê que não te... Talvez aqui eu invertendo os eixos, deixa eu ver como é que ele vai ficar. Não. Você perceba que eu tenho essa queda aqui, mas não faz muito sentido, né? Nesse tipo de gráfico eu fazer esse tipo de comparação. Se eu quero comparar isso aqui, não adianta inventar, galera. Quero comparar esse aqui. Comparar, eu vou trabalhar ou com barras ou com colunas. Tá? Neste caso eu preferiria dessa maneira. Mas cada um, isso aqui também está certo. Aqui no tempo, né? Normalmente, quase todos os gráficos que você vai utilizar é ou gráfico de barras e colunas, linha, gráfico de setores, que a gente vai falar já já, né? Você tem também o gráfico de radar, que ele vai te dar os dados organizados em linhas, né? Ou os dados em colunas ou linhas organizadas de forma agrupadas, né? Agregadas. Então, se eu, por exemplo, selecionar isso aqui, tá? Eu não vou só apresentar para vocês, mas não está entre os principais gráficos, tá? Selecionar gráfico de radar. Eu posso até marcar essa opção aqui com 2. Veja, nesse tipo aqui, o que é que ele está apresentando? Que quanto mais externo, né, melhor o valor aqui, tá? Então, por exemplo, lembra que Alagoas, né, que é esse aqui, ó, ele está mais próximo ao centro, né? O valor está mais baixo. O eixo aqui, ó, meio mais curto, né? Ceará está mais acima. Então, você olhando assim, você até percebe que existe um padrão, principalmente aqui nesses dois, né? E nesses aqui, ó, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Paraíba já dá uma puxada, né? Mas perceba que Alagoas, ele realmente é quem, junto com Piauí, né, quem mais puxa aqui o valor, né, para 56. Perceba, se alguém tivesse, por exemplo, se eu mudar esse valor aqui para 0,52, olha como fica, né? Para ter uma referência, esse 0,65 aqui não é o do Ceará, tá? O Ceará está aqui, ó, 0,62. Esse aqui é a referência, né, que ele cria para você ter uma, vamos assim dizer assim, uma ideia, né, de onde está cada um. Deixa eu só dar Ctrl Z. Esse eu não vou criar aqui uma área, tá?
Eu vou criar vou mostrar um novo exemplo, que seria o gráfico de setores, o gráfico de pizza. Imagina aí que você tem, isso é muito utilizado, né, quando você quer apresentar percentual. Então imagina aí que você tem, por exemplo, esse faturamento aqui, você quer representar ele com um gráfico de setores, um gráfico de pizza. Olha como ficaria. Ele até recomenda, mas você acha que é interessante isso aqui? Fica muito ruim de visualizar isso aqui. Muito ruim. Você vê que tem uma faixazinha aqui curta. Não dá para você comparar, por mais que você coloque valores aqui, tá? Não dá para você comparar, devido à quantidade de categorias, uma área com outra, né? Se você quiser começar a dizer quem é isso aqui, aí eu vou achar que essa fatia aqui da pizza é a gosto. Mas eu tenho que comparar, né? Enfim. Muito cuidado ao utilizar esse cara. Então o que é que eu recomendo? Imagina aí que a gente vai fazer dessa forma. Eu vou fazer semestre 1, semestre 2. Então aqui eu vou somar semestre 1, vou só somar essa galera aqui. E o semestre 2, eu vou somar de julho a dezembro. Olha que tem uma diferença grande, né? E aí, esse camarada aqui, eu vou criar um cara desse. Então aí eu posso vir sim aqui no gráfico de pizza. Não recomendo essas. Talvez esse aqui de rosca, ele é às vezes até mais interessante, é um pouco mais limpo do que o de pizza, né? Bem interessante também. Então você vem aqui. E aí você diz, semestre 2, semestre 1 e semestre 2. E aí eu começo a legenda, eu posso vir aqui em rótulo de dados, marcar esse rótulo de dados, vir em mais opções de rótulo de dados. Por exemplo, trabalhar com porcentagem, né? Se eu quiser a porcentagem, o valor, o nome, se eu não quiser, eu tiro, tá? Não, essa parte não. Pronto, aqui eu já estou, né, melhorando. Aqui eu posso vir, selecionar esses dois e sem preenchimento, mas posso alinhar ele aqui, aumentar o tamanho. Deixa eu ver como é que eu... Aqui tá como geral, tá como moeda. Não, tá. Já estava como geral. Percentual. Tá, era esse aqui. Extremidade externa. Já fica melhor, né? Que é o valor. Então, aqui eu já posso dizer o que? Percentual de faturamento nos semestres. Então já fica um gráfico mais limpo, né? Você pode mover, dizer que é o certo? Como eu tinha dito a vocês, vocês também podem representar isso aqui, né, utilizando um gráfico de rosca, né? Ele fica até mais interessante. Por exemplo, eu poderia trabalhar aqui com bimestre também. Trimestre, né? Olha eu esquecendo daquele detalhe, né? Soma da onde? Esses 4. Soma de maio a... Desculpa, tá errado, é trimestre. Então isso aqui é a soma até M4. Esse aqui é a soma de M5,
M5, M6 e M7. Né? Aqui a soma. Esses três. E aqui a soma desses três. Veja que o terceiro, você vê que o segundo semestre, vai estar certo, de 2 a 4, de 5 a 7, de 8 a 10, de 11 a 13. Veja que o segundo semestre ele é bem maior, deixa eu ver o que, é que ele está dizendo aqui. Tudo bem, ele está dizendo que é um de células adjacentes. Porque você está pegando só uma parte daqui, né, sem problema. Vai dizer isso para tudinho. Você não está utilizando todo o conjunto. Mas é isso mesmo que eu quero, né? Então você vê que o semestre 2 ele é bem mais forte do que o 1. No entanto, quando eu vou trabalhar por trimestres, eu vejo que o problema do semestre 1 está, na verdade, principalmente, né, do semestre 1, está na segunda parte do semestre 1. Né? Apesar da primeira parte não ser tão, né, forte quanto o trimestre 3 e 4, está na segunda parte. Mas aí você vê que o 3 e o 4, né, isso aqui foram números aleatórios, né, gente? Foi ao acaso. Foi bem parecido, né? Então, você pode também criar aqui, inserir um gráfico de rosca. E o gráfico de rosca que ele nem sugere aqui. Tem outros gráficos, esse eu acho interessante aqui, o gráfico de funil. Tem umas aulas, inclusive, para cada gráfico desse, tá, pessoal? Exclusiva para isso. Você vira aqui em pizza e marca rosca, como eu já tinha formado para vocês, né? Eu preferiria assim, texto explicativo. Né? No caso, sempre você olha para essa opção aqui, eu vou formatar a série de dados, você olha como a opção de série aqui, tá? Para formatar. Opa. Deixar assim mesmo. Se eu quiser aumentar o espaçamento, diminuir isso aqui, tá? Aqui fica muito, né? Aqui é só um pouquinho, na verdade é o suficiente. %5 já está suficiente. Beleza? Você pode trabalhar. De várias formas. Percentual de faturamento por trimestre. Tá? Tranquilo? Outro gráfico muito importante é você entender o gráfico de dispersão. Esse gráfico aí de dispersão, que eu vou mostrar agora aqui, por exemplo, como é que a gente poderia... Eu vou fazer aqui, pronto, um gráfico, um conjunto de dados interessante. Será que a renda do pessoal, dos municípios, né? O IDHM da renda e da educação, como é que eles estão relacionados, né? Então, esses dados que a gente tem aqui podem ser plotados aí como, por exemplo, valores no eixo X de uma dessas variáveis e na outra variável os valores do eixo Y.
né? Essa relação, ela pode combinar, você pode combinar, né, essa relação e ter uma visão melhor de como esses dados estão dispersos. Por exemplo, você pode até imaginar que existe algo que a gente chama na estatística, né, na análise de dados, de correlação. Ok, não vou entrar nesse assunto, mas você pode imaginar sobre isso. Então, você pode imaginar se esse conjunto de dados aqui está relacionado. Você clica aqui, vamos ver, né? Eu ainda não fiz essa análise, olha só, que interessante. Ele já me deu aqui um gráfico de dispersão, mas eu vou usar esse. Esse aqui ele está falando de 2 séries. Tá. Totalmente correlacionados, né? Eu vou usar essa daqui. E veja que ele tem várias opções. Opa! E aí, pessoal? Deu uma travadazinha, né? A gente perdeu algumas informações, mas depois eu coloco tranquilo. A gente estava falando do gráfico de dispersão, né? Então, por exemplo, eu quero relacionar, vamos por aqui, duas variáveis, eu quero x e y, e eu coloco aqui valores como 10, 20, 30, 40, 50. Na variável y eu coloco 2, 5, 8, 7, 8 e 9. Se eu, por exemplo, tentar plotar isso aqui, nesse formato aqui, ó, eu vou ter, ele não foi na, ele vai entender aqui que eu vou tirar esse y daqui porque ele entendeu o que seria. Mas o que é que ele está entendendo aqui? Ó, você tem aqui o valor do eixo x e o valor do eixo y. Então você percebe que quando eu aumento o eixo x, eu estou também aumentando o eixo y, né? Então, existe uma relação entre essas duas variáveis, né? Se você chegar aqui em selecionar dados, você vai ver que nesse editar aqui, ó, a série de dados, aqui, ó, o eixo horizontal, né? Ele está relacionando como categorias. Você pode até apagar essa opção, mas ó, o eixo x é essa galera aqui, ó, só refazendo. Eu estou fazendo por cima, né? Esse aqui é esse, ele já está lá marcado, tá? Vou apagar. Tá? É exatamente isso. Se eu fizesse isso aqui, seria semelhante, tá? Você poderia até tentar fazer aqui, por exemplo. Só esse conjunto de dados aqui. Você tem essas opções de gráficos aqui, tá, gente? Eu não vou... dispersão, ó. Ele, inclusive, aqui ele diz, né? Usa esse tipo de gráfico para comparar pelo menos dois conjuntos de valores ou pares de dados, que é o caso aqui. Mostrar relacionamento entre esse conjunto de valores. Use quando os dados apresentam medidas separadas, é o caso aqui, né? Então, você fazendo isso aqui, o que é que eu estou vendo? Que existe esse lado aqui, né? É o IDHM, é da educação. E aqui o da renda, né? A gente fica até difícil de dizer se ele está descendo aqui ou se ele está subindo, né? A gente sabe que está, pelo que a gente conhece, está subindo. É tanto que se a gente aumentar essa quantidade de dados, ó,
trazendo esse gráfico para cá, o que vai acontecendo? Que quando eu aumento o IDHM da educação, também tende, não é que um tá, veja bem, aqui é aquela velha história, né, quem estuda estatística, né, correlação não é causalidade, né, não é que necessariamente a renda, o fato de eu ter renda baixa, eu vou ter um IDHM da educação baixo. Então a renda está causando, a baixa renda está causando baixo IDHM da educação, isso o especialista vai dizer. Né? Ou o contrário, a baixa nível de educação está levando o pessoal a não ganhar dinheiro no futuro, né? Nessa cidade. Ou é outra coisa, né? A corrupção na cidade, ou coisa do tipo. A má administração leva ao pessoal ter baixa renda e ter baixa educação. Poucos investimentos. Mas você vê que começa a ter um sentido aqui, ó. Quanto mais dados eu coloco, né, se eu colocar todos, você vai ver que ele tem um sentido assim, ó. Concentrando-se, claro que vai ter situações que eu tenho aqui um valor alto para a renda e um valor mais baixo para a educação. Né? Mas quanto mais fino fosse, quanto mais concentrado, eu vou puxar todos aqui, pelo menos, quanto mais concentrado for essa nuvem de dados aí, né? Mais, opa, aqui, não precisava estar tendo esse trabalho, né, galera? Vocês sabem. Ó. Quanto mais concentrada, né? Se ela fosse mais fina ainda aqui, era que queria dizer realmente que estaria mais relacionado. Mas aqui está totalmente relacionado. Ao menos eu não posso garantir que é uma causa a outra ainda. Mas posso dizer que existe uma relação aqui e forte. Né? A gente teria até como calcular isso aí. Porque tanto o IDH da educação e da renda, normalmente quando eu tenho um baixo IDH da educação, eu tenho um baixo de renda. Quando eu tenho um alto de educação, eu tenho um mais alto de renda. Acontece casos de eu ter pontos aqui, ó, é difícil, seria alto para uma variável e baixo para outra, mas eu não tenho dados aqui, nem aqui. Ó. Então, quanto mais fino fosse essa nuvem de dados, mais ainda correlacionado, mais denso ainda seria essa relação. Né? Então, esse gráfico de dispersão é muito bom para isso. Né? E você pode aqui trabalhar aqui esse ponto, se você quiser trabalhar um ponto específico, né? A gente perdeu, fiz um de radar aqui, tá? Mas que eu recuperei, mas esse aqui a gente perdeu. Eu vou apagar essa, tá? Outros gráficos, eu vou até deixar esse aqui só para apresentar, nesse caso aqui, o gráfico de bolha. O gráfico de bolha, eu vou botar aqui uma variável Z, que eu vou tentar ver. Tá, vou fazer como se fosse o percentual desse por esse. Beleza? Vou trabalhar com percentual. Aquilo que eu falei para vocês. Aqui eu vou inserir esse gráfico. Tá aqui em dispersão, né? De bolhas, né?
É bem semelhante. A diferença aqui, pessoal, basicamente, é que eu consigo ter uma terceira relação aqui com essa terceira variável. Então, por exemplo, perceba que eu antes tenho aqui ó, o 10, né, que não está no 10. Aqui está o 8, né? Teria que deixar um pouco mais. Se eu botasse aqui de 100, 200, 300... fica bem próximo, tá vendo? Então aqui você... Deixa eu aumentar isso também, né? Vou diferenciar um pouquinho. Esse eu vou para 350. E esse aqui 500 com... Tá. O tamanho, se você perceber aqui, ó, ele separou ó, o tamanho nesse aqui porque eu utilizei o gráfico, esse gráfico aqui. Mas deixa eu ver esse. Isso. Veja, por exemplo, essa opção aqui, ó. 500, né? Com 90. Essa opção aqui, o 90 está aqui, é a relação. Eu vou melhorar essa relação, né? Vou deixar ele aqui para diminuir, vou aumentar esses. Você 300, eu vou botar esse aqui mais ou menos em 180. Tá, pronto, assim tá bom. Então você percebe que o percentual está sendo representado aqui agora pelo quê? Pelo tamanho da bolha. Né? Esse 500 eu vou jogar ele aqui para 450. E aí eu tenho, quando eu aumento um, aumento o outro. Basicamente isso, essa correlação está existindo aqui, como já existia, como eu já podia representar no gráfico de dispersão. Mas não é só isso que eu estou vendo. Eu estou vendo também que aumenta esse percentual, essa terceira variável. Então, eu não estou formatando muito o gráfico aqui, mas estou mais preocupado com a explicação, né? Ao aumentar uma variável, eu tenho o aumento da outra e de uma terceira. Foi de propósito isso aqui, né? Que é exatamente o percentual de um pelo outro. Tá? E essa terceira informação, dizer, ela não tem uma dimensão, não tem como... Até teria, né, se eu fizesse tridimensional, mas está sendo representada pelo tamanho da bolha. Beleza? Mover gráfico. Dispersão em bolhas. Show? Só para apresentar a vocês aqui um outro gráfico. Chamei de base formatada, esse aqui, né? Mas deixa eu ver como é que eu faria. Tá, eu vou pegar aqui os dados do Pará, esses 3 dados do Pará aqui que estão já fáceis, tá? Aí vou pegar... Na verdade eu teria que pegar esses 3 aqui também. Aí vou pegar esse do Maranhão. Peço esses 2, estão mais fáceis. Beleza, vou pegar
Depois eu vou ter que inverter aqui. E vou pegar, deixa eu ver, Roraima aqui, Roraima aqui. Desses três, beleza? Eu vou jogar esse estado para cá, porque o estado ele é a parte maior, né, em relação ao município. E aí eu vou representar isso aqui num gráfico. Como é que eu poderia representar, por exemplo, Pará, né, que tem essas três cidades e tem esses três valores de IDHM. Maranhão e Roraima. Isso aqui é só uma amostra, né? Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês agora, que é o gráfico de explosão solar, ele é interessante para exibir esses dados hierárquicos, né? E, inclusive quando você tem também algumas células que estão vazias, que aí eu não coloquei. Então cada nível aí, no caso da hierarquia, vai ser representado, no caso no gráfico de explosão solar, pelo círculo, como a gente vai ver. Do interno para o externo. E aqui você vê a hierarquia, né, que eu criei. De propósito joguei o estado para cá, né? E joguei os municípios para cá. Tá? O inverso não funcionaria legal. Tá? O inverso ele ficaria talvez parecido com um gráfico de rosca até. Então aqui eu tenho, quando eu quero representar por categorias, deixa eu ver aqui, explosão. Inclusive ele já sugeriu aqui, né? Ele já sugeriu, mas você encontra ele aqui, ó. Tá? Ele dividiu aqui, ó, em hierarquias. Quando você fala em hierarquias, o gráfico de explosão solar aqui nesse caso, interessante, né? Você pode ter mais opções de rótulos de dados. Se você quiser que mostre os valores, ele mostra aqui. Nome da série não, porque vai ficar, tá sem série, né? Então esse gráfico é interessante para isso, pessoal. Tá? Vou mover ele. Hierarquia. Deixa. Você visualiza aqui que Maranhão tá, né, com essa cor, Pará e Roraima. Beleza? Show! Muito utilizado para essas situações de hierarquia. Tem também o gráfico de árvore, né, que é um mapa de árvore. Também serve para esse tipo de situação. Bem semelhante, eu vou usar a mesma base de dados. Tá? Você vai vir aqui. Eu acho que ele até indicou, ó, também indicou. Sempre que você tem essa situação de hierarquia, tá? Veja aí, ó. Para algumas situações é até mais interessante. Você representa aqui no total, né? Deixa eu ver o que seria interessante aqui de a gente. São os valores, né? Mostrar o valor. Show? Então esse gráfico aqui também eu vou tirar essa parte. Utilizado também para a situação de hierarquia. Quando você quer, por exemplo, comparar aqui. Eu estou comparando 3 estados e para cada estado eu só fiz uma besteirinha que foi... Essa também não dá, aqui um verde talvez. Pronto. É para marcar a
quantidade, né, o valor que representa cada um desses municípios, né? Vamos dizer que isso é o percentual. Quanto menor essa área, menor seria o IDHM, né? Então, você pode aqui mover também em design de gráfico e colocar tá? Beleza, galera? Pessoal, eu adicionei uns dados aqui agora para o próximo gráfico. Essa aba aqui com dados de ações, tá? Para agilizar, né, a aula. Vou mostrar para vocês o funcionamento de gráfico de ações. Para quem já investiu aí em bolsa, já viu esse tipo de gráfico. Esse tipo de gráfico ele funciona da seguinte forma. Ele tem um valor, né, geralmente aqui no tempo, né? Pode ser por hora, por data. Eu criei esses valores aleatoriamente, aquele velho jeito, né, gente? Com o cuidado de esse valor da alta sempre ser maior do que todos os demais valores, o valor da baixa sempre ser menor. Né? Aqui eu criei uma média desses valores, que foi o fechamento, mas não é isso, tá? Foi só para facilitar aqui a explicação. Então, esse tipo de gráfico você vai encontrar aqui no gráfico de ações, né? Nessa opção de abertura, alta, baixa e fechamento. Aqui seria alta, baixa e fechamento. Você, por exemplo, quer representar dados como qual foi em um certo dia, em uma certa hora. Normalmente em ações no mercado você trabalha por dia, né? Mas qual foi o momento que teve, qual foi o valor mais alto dessa variável, qual foi o valor mais baixo e quando é que ele fechou, por quanto ele fechou, né? Nesse caso eu trabalhei com qual foi a abertura, o alto, o baixo e o fechamento. Você pode trabalhar com volume, enfim, tem várias outras opções. Eu usei essa, né, que é mais comum. Então você vem aqui, ó, aumento, e ele cria esse gráfico. Tá? Como esses dados foram aleatórios, não são dados reais, beleza? Olha o que a gente tem aqui, né? Eu tenho até que refazer isso aqui, porque se eu fechei esse dia com esse, né, eu tenho que aqui ser igual a esse aqui, né, e esse cara aqui vai ser uma nova abertura. Aí melhorou, né, porque eu tinha esquecido de fazer isso, tá? Aí aqui eu vou criar essa ideia de que é igual a esse mais esse valor. Aí vai ficar ruim, peraí. Porque se ele abriu com esse, eu tenho que ter um valor aqui maior, né? Então aqui eu vou trabalhar que vai ser... Aqui vai ser esse mais... a abertura anterior, deixa eu ver. Também não fica legal. Deixa eu ir só ajeitando aqui. Esse aqui eu vou botar que foi 3.000. Esse está mais alto. Pronto, só ajeitar esse aqui para 3 e esse, pronto. Aí já tá legal. Já dá para explicar. Beleza? Pronto. Então, o que é que ele criou aqui no decorrer do tempo? Esse gráfico aqui, esse ponto aqui está explicando o quê? O valor da abertura. Tá? Aqui eu vou ter a barra inferior, essa parte aqui fechadinha. É o valor aqui
Ó, deixa eu colocar o rótulo de dados para vocês enxergarem alguns. Aqui é o valor da alta, né? Aqui nesse finalzinho é o fechamento, por quanto ele fechou, por quanto essa ação fechou nesse dia. Né? Aqui o valor da abertura e aqui abaixo, entendeu? Eu vou tirar o rótulo agora. Baixa, abertura. Então ele abriu aqui. Chegou a essa pequena queda. Teve essa alta, né? Ele é bem variável. Mas fechou aqui, né? Bem variável. Então se você observar aqui, esse valor que ele fechou aqui, né? 2.710,83. O valor que essa ação aqui seguinte abriu, né? Aí você vem para cá, ó, deixa eu puxar para cá. Ela abriu aqui, mas ela chegou a 234 e ela fechou. Perceba que agora ela fechou aqui, ó, em 278, o fechamento. Né? Então, olha, o fechamento desse foi aqui. O fechamento desse já foi para baixo. Ela caiu. Tá? Por isso, ela mudou aqui a cor. Né? Eu continuei, se você observar, esse valor aqui é o valor que ele foi mais alto. Aí, se você observar, o 2.178, ele vem para cá. Opa, esse valor aqui, certo? A abertura, que é o fechamento da anterior, 2.178. Aí ele fechou em quanto? 1.914. Chegou em 300 e alguma coisa. Isso aqui depois eu vou tirar, só para explicar a vocês. E 3.000 e pouco. Então ele continuou caindo. Quando foi nesse aqui, ó, ele ainda teve essa alta, esse último aqui no dia 13, né? Que ele terminou em 1.766, que é esse valor aqui. Ó. 1.776. Esse aqui sim, aí ele terminou, chegou nessa, aí subiu. Quando ele subiu, aí o fechamento dele em 3.600, e a abertura tinha sido em 1.766, então quando a abertura aqui ó, foi 1.766, que é exatamente igual a esse aqui, ó, ao fechamento desse aqui, né? O fechamento desse aqui foi 1.766, não é isso? Essa parte de cima. Teve uma pequena variação, né, dentro da caixa. E aí ele entrou aqui, mas aí ele terminou em 3.629. Então a caixinha branca de novo. Né? Logo, o seguinte abriu aqui, ó, terminou aqui. Veja, a caixinha branca, que eu terminei aqui maior do que a abertura. Como aqui eu comecei no 3.629, que é exatamente o mesmo desse. Aí eu tá pretinho, então é porque eu fechei abaixo. E assim vai. E fechou aqui em 2.108. Né? Aí esse abriu em 2.108, fechou em 2.700. Esse abriu em 2.700, fechou em 4. Esse caiu, esse subiu e assim vai. Né? Eu vou tirar aqui o rótulo, mas você já tem uma noção do que está acontecendo. Né? Esse fechou aqui, esse abriu aqui, caiu, esse abriu aqui, caiu, esse abriu aqui, caiu. Esse abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, já subiu, por mais que esse aqui, a relação de comparação com o anterior.
Abriu aqui, subiu, abriu aqui, desceu. Aí já abriu aqui, ó, que é igual a esse. Subiu. Né? Abriu aqui, caiu, abriu aqui, caiu, abriu aqui, subiu, abriu, caiu, abriu, caiu, abriu, subiu. Então tá quase em relação ao dia 10, né? Tá uma bolsa bem variável aqui, tá bem, né? Tá ainda um pouco, quem investiu aqui tá ganhando dinheiro ainda, né? Vou mover esse gráfico. Deixa eu ver de ações da bolsa. Show? Tem um outro gráfico, galera, que aí é diferente. Eu vou usar esses dados aqui, que é o chamado box plot. Parece, mas não é, tá? Caixa estreita. Veja. Esse gráfico aqui, ele está dando essa variação desse conjunto de dados. Eu não vou entrar em tantos detalhes desse gráfico, mas eu vou falar um pouquinho dele, tá? Veja só. O que é que você tem aqui? Nesse X você tem a média desses dados. Nessa linha você tem a mediana. O que é a mediana? A mediana é o valor que divide esse conjunto de dados ao meio. É o valor central desse conjunto de dados. Se eu pegar esses dados aqui, ó, eu vou dar um Ctrl C. Vou dar um... Opa, vou colocar como números. E vou ordenar. Eu tenho aqui 16, então eu vou até o 8. 7 e 8. Então se eu pego esse conjunto a partir daqui, ó. Tenho 8 e tenho 8. Quem é a mediana? Seria, se eu tivesse um outro valor aqui, por exemplo, um 2.800, a mediana desse novo conjunto aqui seria 2.800, tá? Estaria aqui no meio. Mas eu não tenho esse valor, então eu tiro a média desses dois valores, que nada mais é do que 2.867,25. 2.867,25. Pronto. Seria a mediana desse conjunto de dados. Tá? Esse valor não existe no conjunto de dados, ele é a mediana. Joga ele até para cá. Então, seria esse valor aqui, ó. Tá? E aí, a gente quando mostra os dados, aí tá aqui ele, ó. Tá vendo que eu calculei? Eu tenho aqui o terceiro quartil, que esse cara aqui vai dizer o quê? Vai dizer que, ó, a mediana, o que é que a mediana está dizendo? 50% dos dados estão abaixo de 2.867,25 e 50% dos dados estão acima. De fato é. O que é que esse quartil aqui diz? 25% dos dados estão abaixo de 2.125. O que são 25% dos dados? Você tem 16. 25 é um quarto, ou seja, 4 valores. Perfeito. 2.108 para baixo está abaixo de 2.125,82. Tá? 2.000, esse aqui é o primeiro quartil. Primeiro quartil, que a gente chama. Tá? Aqui é o segundo. São os elementos do segundo. Não é o que é o segundo quartil, tá? São os elementos do segundo quartil, tá? O segundo quartil nada mais é do que a mediana também. São os elementos do segundo quartil. Que aí, se você, na verdade, fizer correto, é assim. Tá? Que é exatamente a mediana. Essa galera aqui é o Q1. Esse cara aqui, ó, é o Q1. Esse cara aqui é a mediana, ou o Q2, porque aqui eu tenho 25% dos dados abaixo desse valor. Tá?
25% dos dados abaixo desse valor de 2.125,82. 50% dos dados abaixo desse valor aqui de 2.867,25. Esse camarada aqui é o menor valor do conjunto de dados, né? E esse camarada aqui é o maior valor do conjunto de dados. De forma semelhante, acima desse cara aqui, ó, (3.728). Acima de 3.728 eu tenho o Q3. Os elementos do terceiro quartil. Certo? A partir daqui, ó. Então, o Q3, na verdade, vem até aqui, né? São valores abaixo de 3.728. Então, daqui para cima está o Q3. Claro, vai englobar o que é o Q2 e o que é o Q1. Né? Então, esses valores aqui estão nesse intervalo aqui, ó. Beleza? Claro que eu não vou entrar em detalhes aqui de que isso eu poderia ter valores outliers, né? Eu poderia ter um valor aqui outlier. Se eu tivesse aqui um valor de 10.000 e aumentasse isso aqui, o que iria acontecer, né? Ele iria... Na verdade, eu vou botar esse valor tão grande, não. Vou botar 100.000, 10.000. Mas ele já iria jogar ali para cima. 5.000 já é suficiente. Não, não é ainda. 7.000 foi. Ele jogou ali para cima, tá vendo? 6.500. 6.600. Tá. Então ele jogou esse valor aqui como um outlier. Existe um cálculo para se fazer isso, eu não vou entrar nesse detalhe, eu só estou mostrando para vocês esse conjunto de dados, que seria essa média desse fechamento aqui. Né? Parece com gráfico de ações, mas não é. Então eu vou apagar esse cara. Opa, não ele todo. Normalmente a gente utiliza muito esses dados em análise de dados, esse gráfico, você verificar uma variável, coisa do tipo, tá? Depois você vê que, por exemplo, esse conjunto de dados aqui, ele está bem, né, bem distribuído, né? A gente tem um gráfico também aproveitando, né, aqui, um gráfico de histograma, né? O histograma, ele também apresenta uma distribuição dos dados. Aqui, ó. Dessa variável aqui. Você pode diminuir esse espaçamento, aumentar aqui no caso, que não é muito comum no histograma, geralmente a gente deixa coladinho mesmo. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui de interessante. O histograma aí está demonstrando, pessoal, que você tem uma grande quantidade de valores entre 1766 e 3466, né? Uma quantidade menor de valores, isso é uma frequência, né? Distribuição de frequência dos valores. E uma pequena quantidade de valores aqui. Se você tirar esses 6.600, ele vai dar uma melhoradazinha. Mas você tem aqui um gráfico que está distribuído assimetricamente. Não tem uma distribuição simétrica, né? Um lado está diferente do outro. Se você olhar para o meio dele,
Você vê que para o lado direito tem uma frequência menor dessa quantidade de valores, para o lado esquerdo uma frequência maior. Então ele se escadinha assim, ou se fosse o contrário, né? Você tem uma distribuição que a gente chama assimétrica, não é o caso aqui para esse tipo de aula, tá? Não vou prolongar tanto, mas seria também uma forma de você analisar esses tipos de gráfico. Eu vou só mover esse gráfico aqui, vou chamar de gráfico em caixa, tá? Tem desse gráfico aqui que está médio, que representa nenhum conjunto de dados, tá? Principalmente quando eu quero analisar os valores de uma variável. Onde é que está? Está aqui em ações, né? E esse também. Beleza? O que mais? Mini gráficos. São gráficos que a gente também pode usar, né? E tem também gráficos dinâmicos, mas seria interessante com gráficos com tabelas dinâmicas, né? Não faz sentido usar sem ser com tabela dinâmica. O mini gráfico é um gráfico que vai ocupar uma célula, né? Específica, né? E vai aparecer aí no fundo da célula, né? Normalmente não faz sentido, né, você usar muito ele, mas você usa ele como linha, como coluna, eu também como ganhos e perdas. Vamos imaginar, talvez, eu acho que aqui, né, ganhos e perdas aqui acho que daria certo. Por exemplo, pessoal, a gente poderia criar aqui, ó, para esse conjunto de dados, né, um mini gráfico para esse conjunto de dados. Ele está perguntando qual é o intervalo de locais, né, que você quer. Quero colocar nessa célula aqui. Deixa eu ver se ele... Tá? Você poderia ter uma noção de quanto, né, fechou e enfim. Só para finalizar, pessoal, muito cuidado aqui com o uso de dados, né? Essa área de classificar, por exemplo, quando você for classificar, seleciona tudo, eu vou apagar esse, seleciona tudo assim, tá? Para não classificar sem ser com todos os dados, né? Ver se está utilizando aqui, ó, meus dados contêm cabeçalho, meus dados contêm cabeçalho, os dados que eu selecionei. Então esses cabeçalhos vão aparecer aqui, deixar organizado por datas, né? Você também pode filtrar, isso aqui é muito importante, né? A gente trabalhou durante o curso muito com isso aqui, né? Nesse caso aqui de valores não faz muito sentido, né? Aqui ele ainda dividiu o ano e o mês, mas em outras situações, quando você tem, por exemplo, categorias, é muito comum. O caso daquela base que a gente utilizou do IBGE, por exemplo, aqui, se eu mandar filtrar, vai ficar aparecendo, eu quero só Paraíba. Tá entendendo? Então, não apagou os demais, claro, né? Se eu tirar o filtro, volta todo mundo. Ele esconde as linhas só, tá? Que mais? Na opção, pessoal, de imprimir, tem que ter cuidado quando você for imprimir, por exemplo, essa planilha que tem muitas informações, né? Você ajustar aqui de acordo, né? Por exemplo, essa talvez fosse uma opção melhor, como uma página vai ficar, tá? Então é importante você ter essa formatação, né? Porque quando você vai imprimir, Ctrl P, você pode perder essas informações, tá? Porque isso aqui estaria em outra página. Você pode ajustar como eu mostrei para vocês. O que é que eu queria mostrar mais? Filtro e classificação, já mostrei. Bem, é isso aí, né?
Nessa aba aqui também de layout, você vai ter muitas opções de plano de fundo, né? Também de imprimir títulos aqui, tá? Como eu estava mostrando também para vocês. Se você quiser configurar na própria planilha a área de impressão que você quer, tá? Você pode selecionar aqui. Eu quero imprimir só esse conjunto de dados aqui, certo? Linhas que devem se repetir na parte superior. Se eu quero imprimir linha de grade, né? Se eu quero o texto abaixo e acima, ou assim, acima e abaixo, né? Então, algumas opções interessantes aqui também, né? No layout de página. Aqui, se você inserir quebra de página, você também vai conseguir, vamos ver, quebra de página, você também vai conseguir definir a área que será impressa, né? Você pode clicar aqui em inserir quebra de página. Tem também a área de impressão, definir a área de impressão aqui. Deixa eu ver. Tá, você não definiu, não escolhi, né? Então eu defini uma quebra de página aqui, ó. Era em cima, né? Eu errei a remover quebra de página. Beleza? Linhas de grade, né? Como eu já fiz algumas vezes. Título, exibir ou não. Você pode ir limpando aqui, né, sua planilha, né, para não deixar essas linhas aparecendo. Então, isso é mais uma questão pessoal. Perfeito? Então, beleza, galera? Eu acho que é isso aí. Atenção com alguns comandos, né, quando a gente quer selecionar algumas células, né, por exemplo, estou dando tab aqui, eu venho para cá, né? Vamos para a direita, shift tab, eu venho para trás, enter eu venho para baixo, shift enter eu subo. Se eu quiser selecionar isso aqui, seguro o shift, aí eu quero esse outro, então pressiono Ctrl e continuo segurando shift, navegando. Se eu estiver botando para baixo, ó, eu vou selecionando, segurando shift, né? Mas eu não quero mais esse, então não estou pressionando nada agora, eles estão selecionados. Então seguro o Ctrl, pego aqui já esse, soltei o Ctrl, volto, seguro o Shift e assim eu vou selecionando de forma alternada. Segurando o Ctrl também, ó, e clicando com o mouse, segurando o Shift e selecionando com as setinhas do teclado, tá? Do jeito que eu quiser navegar. Beleza? Ctrl Shift para o lado, Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para cima. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Ó, inclusive quando eu quero fazer uma fórmula, tá? Ó, igual, soma, seleciono esse cara aqui, Ctrl Shift para baixo. Tiro esse, se eu quiser tirar. Fecho aqui a fórmula. Ctrl Home, vou lá para cima. Tô aqui, ó. Ctrl End, subo, desço, Ctrl Home de novo, navego aqui à vontade nas células, tá? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Nivelamento básico de Excel com essas 5 aulas suficiente. Certo? Um abraço, gente. Que Deus abençoe vocês. Fui.